Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nesse feriado maravilhoso, né? Para darmos continuidade ao nosso estudo sobre escatologia, falando e analisando um pouco sobre a teoria pós-tribulacionista, ok? Para você que vem acompanhando aí, né? Para mim é muito gratificante ver que você está compartilhando, que vocês estão fazendo comentários, então isso para mim é muito gratificante, né? Eu espero que eu possa estar contribuindo com o crescimento dos irmãos em alguma área a qual eu possa contribuir, tá? Principalmente nós estamos falando de escatologia, ok? Hoje, como foi um dia aí feriado maravilhoso, né? Alguns de vocês talvez tenham saído com a família, ou alguém foi para algum outro local, foram olhar o desfile. Bom, eu fiquei em casa, né? Que eu tinha que trabalhar aqui esse material, e eu não sou muito de estar saindo, não. Eu gosto mais de ficar em minha casa, ok? Hoje a gente vai dar continuidade, né? Se eu não me engano, eu acho que essa deve ser já a quarta aula sobre o assunto que nós estamos tratando já há algumas semanas atrás, não sei? Só para a gente relembrar aqui, né? Nós começamos falando aqui sobre o argumento, né? Da teoria pós-tribulacional, sobre o argumento histórico. Nós vimos que ele é um argumento que não tem muita consistência, ok? Depois nós trabalhamos também o argumento deles que são contra a doutrina da iminência, e nós vimos até mesmo nos relatos históricos, citados aqui por alguns pais da igreja, né, e que eles tinham essa perspectiva já desde o início da igreja primitiva, ok? Estou um pouco ainda com um pouco de secreção de catarro, mas é uma tosse pesada que eu peguei, mas logo logo eu vou ficar recuperado, ok? Não preste atenção se eu ficar aqui tossindo, é natural acontecer isso, ok? Nós vimos esses dois argumentos, né, que foram duas aulas, uma para cada. E hoje nós vamos trabalhar aqui o terceiro argumento, a qual é defendida pela teoria da pós-tribulacionista, né? A teoria pós-tribulacionista, eles defendem esse argumento. E o nome do argumento, né, que nós temos, que tem aqui, é a promessa da tribulação. Então eles encontram promessas de tribulação nas escrituras. E eu digo a você que essa promessa, particularmente para mim, é uma promessa terrível, né? Promessa de tribulação, misericórdia, meu irmão. Eu não queria uma promessa dessa sobre a minha vida e sobre a vida de ninguém, ok? Mas como está aqui na nossa grade, né? Eu mais uma vez aqui vou continuar aqui usando esse material, usando esse livro. Ele é muito rico em tratar desses detalhes aqui sobre a teoria pós-tribulacional, ok? Nós já vimos aqui, já trabalhamos aqui algumas páginas dele. Eu quero aqui mostrar para os irmãos. É pena que aí vai aparecer ao contrário. Mas se você observar, tem aí, ó, capítulo 11, a teoria do arrebatamento pós-tribulacional. Então nós estamos trabalhando essa teoria seguindo a perspectiva aqui deste livro, ok? Essa aula de hoje eu creio que ela vai ficar não muito extensa, vai ficar pequena, até porque aqui não é muitas coisas que temos aqui para que a gente possa trabalhar. A gente apenas vai fazer aqui algumas questões em cima de alguns versículos, que são os versículos básicos que eles utilizam para corroborarem a sua teoria de que há promessas específicas nas escrituras, né, prometendo à igreja ela passar pela tribulação, ok? Então nós vamos ver aqui algumas passagens a qual eles utilizam, e depois nós vamos colocar a nossa questão, a nossa refutação em cima dessas posição definida pela teoria pós-tribulacional, ok? Então vamos lá. Ó. Então a terceira promessa que eles argumentam é a promessa de tribulação, de que existe algumas passagens nas escrituras a qual elas estão relacionadas que a igreja irá enfrentar esse período tribulacional, né? Então o terceiro grande argumento é esse aqui. São passagens que eles utilizam Lucas 23, 27, Marcos 13, de 9 a 13, e Mateus 24, de 9 a 11. Né? Se você tiver aí disponível com você caneta e papel, seria ótimo se você anotasse essas referências, que hoje nós vamos trabalhar algumas referências, vamos tentar aqui trazer alguns comentários mais em cima dessas passagens que nós iremos falar aqui nesta noite, ok?
Então, essas três passagens que nós falamos aqui agora, né, que é Lucas, Mateus e Marcos, né, na verdade são as passagens paralelas que a maior delas se encontra no livro de Mateus, né, que na primeira aula eu fiz aquele pequeno panorama do capítulo 24 de Mateus, que é muito utilizado para a questão escatológica, que é aquele sermão profético de Mateus, lá de Jesus, no Monte das Oliveiras, ok? Então, eles utilizam essas passagens como base que prometem tribulação, né, ou a igreja estar presente no período tribulacional. E eles não fazem essa diferença, essa distinção entre tribulação e o período denominado de período da grande tribulação. Então, se você for conferir, eu vou ler aqui na ordem da Bíblia, ok? Aqui a ordem está invertida, mas eu vou ler aqui na ordem da Bíblia, que fica até mais fácil da gente encontrar. Então, a primeira passagem que eles utilizam é Mateus 24, de 9 a 11, que é um texto, uma perícope, onde fala sobre os princípios das dores. Eu porto aqui, hoje, eu estou com a versão, uma bíbliazinha pequenininha, tá vendo aí, ó? A versão atualizada de Almeida, ok? Então, na versão atualizada de Almeida, olha o que diz aqui o texto de Mateus 24, de 9 a 11, ok? Então sereis atribulados, e vos matarão. Ponto. Aqui já fica complicado a gente colocar aqui a igreja, né? Eles dizem aqui, só nessa primeira parte desse versículo, eles já o utilizam como uma promessa de que a igreja passará pela tribulação. Bom, até aqui onde eu li, já está dizendo que a igreja, né? Não está dizendo a palavra na primeira. A princípio não aparece a palavra eclésia, não aparece a palavra igreja, ok? Está assim, ó. Então sereis atribulados e vos matarão. Pronto, só aqui já acaba com tudo, minha gente, pelo amor de Deus. Porque aqui, se é uma promessa de que ela passará pela tribulação, então ela passará e será morta. Porque aqui, ó, o próprio Jesus aqui está falando: sereis atribulados e vos matarão. Então a igreja vai morrer na tribulação. Por isso que eu digo que essa promessa é terrível, meus irmãos. Olha só, eu li só um pedacinho, vamos continuar. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nem toda nação odeia o nome de Cristo. Nem toda nação. Aqui, se for levar como eles querem fazer, né, ó, sereis odiados de todas as nações. Por exemplo, nosso país, o Brasil, né, ele é considerado um dos maiores países cristãos católicos, por exemplo. Então, não é odiado por todas as nações. Então, aqui já fica um pouco complicado encaixar a igreja nesse versículo. Eu apenas li o versículo número 9, certo? É do 9 ao 11. Vamos continuar a leitura. Diz assim, ó: nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, esse texto aqui, eles pregam, eles utilizam, que aqui é uma promessa de que a igreja enfrentará a grande tribulação devido a essa questão aqui da palavra tilipsis, que é a expressão para o grego da palavra tribulação, angústia, sofrimento, adversidade. Existem vários empregos, eu vou falar um pouco mais dela à frente, ok? Então aqui fica complicado, né? Então se você olhar Marcos, agora vamos ver Marcos capítulo 9, versos de 9 a 13. Por isso que eu pedi para que, se você tivesse aí papel e caneta, você anotar essas referências, ok? Esse texto aqui de Marcos, capítulo 13, ele simplesmente é um capítulo paralelo e tem a mesma perspectiva que Mateus tem, apenas com um público diferente. Então, olha como foi que Marcos colocou essa mesma questão. Marcos, capítulo 13, de 9 a 13, nos diz assim, ainda com a versão de Almeida atualizada. Marcos, capítulo 3, verso 9 a o verso 13, diz assim, olha só. Estais vós, ó, de sobreaviso. Aqui é uma exortação, já que Jesus alertando antes que acontecesse, ok? Ó. Vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. A palavra sinagoga aqui para a igreja já não tem mais um emprego nos dias de hoje, ok? Ó. Sereis, ó, açoitados e vos farão, ó, comparecer à presença de governadores e reis por minha causa,
por lhe servir, ó, de testemunho. A palavra para testemunho aqui é a palavra martírio. Ou seja, então serão mortos também. Apenas utilizou aqui um contexto e palavras diferentes. Ok? Ó. Mas é necessário, ó, que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Ok? 11. Ó. Quando, pois, ó, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que de haveis de dizer, vírgula. Eu quero abrir aqui um parêntese aqui em Marcos 9, verso 11. Esse verso 11 aqui, por incrível que pareça, é um versículo utilizado pela congregação cristã, né, para dizer que a pregação não é o esforço do homem em estudar as escrituras, mas assim você vai para que eu fui uma vez eu fui de xereta numa congregação cristã que eu queria ver como era a liturgia e como era o andar do culto lá da congregação cristã. E eu achei muito interessante, né? Eu já sabia que tinha essa diversão, essa diferenciação dos homens, das mulheres, eu colocar o véu e tal, os homens não podem sentar junto com as mulheres. E no decorrer lá do culto lá, eu estava lá sentadinho, de penetra lá, e só olhando os irmãos cultuarem lá, né? Não sei nem se eu vou chamar ele de irmãos, porque é uma seita, é um movimento sectário. Muitas pessoas não sabem, mas a congregação cristã é um movimento sectário, ok? Então, o que estava lá na frente, lá, o dirigente, não sei se eles chamam dirigente lá, ele perguntou, quem está com a palavra? E ninguém se levantava, eu acho que era na hora da ministração da palavra, né? Quem é que está com a palavra hoje? Fulano, quem está com a... E ninguém estava com a palavra. Então, todo mundo está com a Bíblia, como ninguém está com a palavra, né? Mas quando você vai argumentar com eles sobre essa questão aí, né, que é uma espiritualização totalmente superficial, eles utilizam essa passagem aqui de Marcos 9, Marcos 13, 11. Eu vou ler o versículo na íntegra. Diz assim, ó. Quando, pois, ó, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Olha só. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, ó. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Olha que heresia. Eles pegam esse versículo aqui e dizem que na hora da pregação é o Espírito Santo que está falando, não precisa você. Então eles utilizam esse argumento eu chamo de argumento de preguiça. Eles não querem ler a palavra, eles não leem a palavra, eles não querem estudar a palavra para que possa vir ter um sermão autêntico, bíblico, e sim dirigido pelo Espírito Santo na sua busca de você entender as Escrituras. Então é só que não precisa, porque na hora que você abrir, o Espírito Santo vai falar. Então essa teoria ela não coincide com o ensino totalmente bíblico, né? Por exemplo, Paulo disse a Timóteo que meditasse de dia e de noite, o tempo todo, porque ele fazendo isso, ele salvaria não só ele mesmo, mas também aos seus ouvintes. Então ele teria que estudar, você tem que estudar a palavra para que você possa pregar com coerência e sim, dirigido pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que você vai ficar sem estudar e no dia do culto você abre a Escritura e ali vem aquela suposta revelação, iluminação. Isso é uma tremenda farsa, isso não acontece infelizmente, meus amados. Eu sei que eu estou fugindo um pouco do assunto, mas é necessário dizer porque está aqui nesse contexto. Isso é um assunto que infelizmente não acontece apenas na congregação cristã, mas em muitas igrejas cristãs há essa suposta espiritualidade, isso é perigosíssimo, ok? Eu queria apenas deixar essa dica, fecha parênteses. Vamos continuar a leitura. Ó, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você pode observar que é simplesmente um texto paralelo ao texto de Mateus, e aqui não tem nenhuma promessa relacionada à igreja de que ela passará pela grande tribulação. A minha expressão é essa, grande tribulação. Eles não fazem a diferença, a gente vai explicar mais na frente. O último texto é o texto de Lucas, capítulo 23, que também é outro texto paralelo, que está relacionado também com a temática do assunto, a promessa da tribulação à igreja. Essa promessa para mim é terrível, eu não queria receber jamais uma promessa dessa, irmãos. Então em Lucas capítulo 23, do verso 27 ao 31, nos diz assim a palavra. Olha só, Lucas capítulo 23. Ó. Seguiu a numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Aqui é Jesus
quando estava carregando a cruz em direção ao Calvário, certo? Aí continua. Porém, Jesus, voltando-se para elas, para aquelas mulheres, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Olha a exortação que Jesus falou. Nesses dias dirão aos montes, caia sobre nós, e aos outeiros, cubra-nos. Essa promessa para a igreja é muito esquisita. É muito esquisita. Olha só. Porque se em lenho verde fazem isto, o que será no lenho seco? Até o verso 31. Olha só, me diz aí. O que é que esse texto tem a ver com a igreja? Se você observar aqui, é um texto que não tem como você encaixar a igreja aqui. E a princípio aqui ele faz uma exortação, ele exorta aqui sobre a questão das mulheres que estarão grávidas nesse dia, não é? Olha, porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorais por mim, mas chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, né? Aqui ele está se referindo a algum acontecimento que iria acontecer e queria trazer talvez morte ou alguma angústia para aquela geração posterior que iria vir a passar por essa palavra profética que Jesus falou. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis. Por quê? Ele está dizendo que vai ser bem-aventurado quem não tiver grávida nesse período aqui. Então, a igreja, se vai ter alguma mulher grávida, não vai ter mulher grávida, então como é que a gente encaixa a igreja nessa passagem? Então, essas aqui são apenas passagens que eles utilizam para corroborar que a igreja ela está sujeita a passar porque tem essas promessas. E se você observar, esses três contextos que nós lemos aqui, elas são passagens que são dirigidas exclusivamente a Israel e que lhe prometem tribulação. E eles pegam isso aqui e elas utilizam para a igreja, no sentido de passar por tribulação. Então aqui são passagens que não foram dirigidas à igreja, ok? São palavras que foram dirigidas ao povo de Israel e que eles transmitem, tira Israel deste pano de fundo e colocam a igreja. E se você ler com mais cuidado em casa, não só esse pequeno período, mas ler todo o capítulo, você vai ver que não tem como você encaixar a igreja nesse contexto. Por exemplo, outros textos, né, que dizem referência e que são dirigidos à igreja. Por exemplo, vamos ver aqui um texto. Olha a diferença do contexto quando realmente ela é dirigida à igreja. João capítulo 15. Vamos ver o que diz lá em João capítulo 15. O texto aqui ele vai falar sobre a igreja, certo? Olha só, João capítulo 15, versos 18 e verso 19. João 15, 18 e 19. Se você quiser abrir aí a Bíblia, seria interessante. Olha só. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vocês todos, me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como? Porém, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Então, ou seja, essa aqui sim é uma passagem que pode ser empregada à igreja, porque o sistema dominado pelo maligno, que é o Deus deste século, esse sistema sim odeia aqueles que professam uma fé verdadeira em Cristo. Então esse texto aqui tem como a gente encaixar sim a igreja. Aqui você pode ver que fica bem claro. Em um outro texto também se encontra no próprio Evangelho de João. Olha o que diz o capítulo 16. Se você está aberto aí em João capítulo 15, então o próximo capítulo 16, olha o que diz o verso 1 e o verso 2. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Ou seja, Jesus ele já adiantou essa mensagem de que a igreja ela iria ser perseguida pelo sistema mundano, ok? Mas aqui é um período que não é aplicado ao sistema da grande tribulação, que é um período específico. Verso 2,
Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culpa a Deus. Isso aqui é uma questão interessante, que se você for colocar isso aqui em relação com o que Paulo fazia com a igreja, você vai ver que se aplica exclusivamente ali à igreja. Paulo, ao aprisionar, ao perseguir cristãos, né, ele achava que isso aí ele estava agradando a Deus. E tem muita gente hoje que faz isso aí, outras, principalmente muitos que são adeptos do islamismo, até mesmo do próprio judaísmo, outras seitas, outras linhas que perseguem o cristianismo, eles acham que fazendo isso aí estão agradando a Deus. Era o que Jesus aqui já advertiu, para que eles não se escandalizassem quando isso viesse a acontecer. E uma passagem muito conhecidíssima do capítulo 16 de João é o verso 33, que nos diz o seguinte, olha só: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. É uma frase aqui consoladora, né? Que traria alívio para os corações dos seus discípulos, ó, e até para a igreja. Ó. Tenhais paz em mim. Ó. No mundo passais por aflições. A palavra aqui no original é tilipsis, né? Ó, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui a versão Almeida, ela traduziu como aflições, já traduzindo de uma maneira diferente do período tribulacional. Eu vou ler essa mesma passagem na versão aqui, ó, estou aqui com ela aberta já, infelizmente vai aparecer ao contrário, é a versão King James. Olha como foi que a King James traduziu esta passagem. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, ó, para que em mim tenhais paz. Tá vendo que é um pouco diferente? Ó? Neste mundo ó, sofrereis tribulações. Então aqui a King James traduziu na forma literária a palavra tilipsis como tribulações. Ó. Mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. A versão King James. Ok? Então a versão King James ela traduziu da forma literal a palavra tribulações, que é a palavra tilipsis. Mas a versão Almeida ela optou por colocar ali a palavra aflições, que ela é mais coerente com o que o contexto ali eles quer dizer, ok? E tem aqui algumas outras passagens que nós poderíamos aqui ler, mas que não faz necessário. Ó, poderíamos aqui, por exemplo, ler ó, capítulo 8 do livro de Atos, do verso 1 ao verso 3, onde fala lá, onde Saulo assolava a igreja com as suas perseguições, o capítulo 11 e o verso 19, mas o capítulo que eu quero ler é o capítulo 14 de Atos. Essa aqui é uma passagem que é a passagem carta magna da posição pós-tribulacional para defender que a igreja passará pela tribulação devido a essa passagem de Atos 14, 22. Olha o que diz aqui, é onde tem aqui o contexto onde Paulo ele é apedrejado, ok? Devido a defender o Cristo, o Messias. Né? Ele vai dizer aqui o seguinte, o verso 22, olha só. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Porque Paulo estava dizendo aqueles irmãos a ficarem firmes, porque eles estavam sofrendo perseguições dos seus próprios párias, os próprios judeus. Ok? Então eles estavam sendo perseguidos por difundirem que Cristo, aquele que foi morto, era o Messias prometido nas Escrituras. E os judeus não queriam aceitar essa afirmação de Paulo. E a continuação do versículo nos diz assim, ó. E mostrando ó, que através de muitas tribulações, olha aí, nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui a afirmação dos pós é o seguinte, ó, que para entrar no reino de Deus se faz necessário passar pela tribulação. Mas que tipo de tribulação é essa que Paulo está mencionando nesse capítulo aqui 14? Qual é a aplicação que Paulo aqui quer fazer da palavra tilipsis, né? Se a gente for observar, com certeza Paulo está falando das perseguições momentâneas que o cristão ele está sujeito a passar, no mesmo sentido lá de João capítulo 16. Tem uma passagem lá também, onde Paulo ele consola o seu filho amado, Timóteo na fé, né, que diz que aqueles que querem viver piedosamente, eles sofrerão devido à sua opção de escolher Cristo como a sua referência, como o seu Senhor. Então é esse tipo de tribulação que todos nós estamos sujeitos a passar.
Isso aqui não é uma promessa de que a igreja passará pela grande tribulação. É essa diferença que nós temos que aprender a fazer. A diferenciar situações momentâneas que qualquer pessoa está sujeita a passar. Essa passagem que eu vou ler agora, ela não está nesse contexto, mas ela esclarece muito bem isso que eu estou aqui falando, que se encontra no livro de Eclesiastes. Olha só, Eclesiastes capítulo 9. Olha só o que é que o sábio Salomão ele vai falar, que não há uma diferença entre uma pessoa e a outra. Todas estão sujeitas às mesmas coisas. Olha só. Deveras me apliquei, a todas estas coisas, Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 1, eu estou lendo, certo? Para claramente entender tudo isto, o que Salomão ele buscou tanto, ele parou ali depois de uma vasta experiência de vida, ele aprendeu uma coisa muito interessante, é isso que ele vai relatar aqui agora. Olha só, tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhes está oculto no futuro. Olha só que tremenda essa passagem, né? O futuro está oculto. Não adianta você querer saber o que vem acontecer amanhã. Olha, tudo sucede igualmente a todos. Olha só, o que? O mesmo acontece ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal, olha o verso 3 de Eclesiastes 9, que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo a os mortos. Essa passagem ela faz um link aqui com o que Mateus escreveu no capítulo 5, ali na bem-aventurança, no Sermão do Monte. Olha só, fazendo um link com essa questão que todos estão sujeitos às mesmas coisas. Independente de você ser um crente fiel ou não ser fiel, de você crer em Cristo, de você não crer em Cristo. Isso, Salomão diz que é o mal que há debaixo do sol de todas as pessoas. Se você observar, olha o que foi que Jesus falou nesse mesmo contexto em Mateus capítulo 5 e o verso 45. Eu vou ler do 43, que é um contexto completo. Olha só. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Essa era a lei do Antigo Testamento, ok? Eu, porém, vos digo, olha como Jesus aperfeiçoou essa lei. Amai os vossos inimigos. Olha como ficou bonzinho agora, não foi? E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha como é difícil se tornar filho de Deus. Tem que orar pelo seu inimigo. Porque ele faz nascer o sol. Olha como não há diferença nessa questão. Que o sol, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Então você pode ver que essa questão cotidiana das aflições, ela não tem acepção de pessoas. Então nós temos que aprender a fazer essa diferenciação entre uma tribulação momentânea de um período específico na história, que está retratado lá em Jeremias capítulo 31, se não me engano, é capítulo 33. Eu não lembro agora a passagem, que ele chama de angústia de Jacó, que ela está mais bem clara lá em Daniel capítulo 9, ok? É um período distinto do que acontece no tempo cotidiano. Então, isso a gente não pode levar em consideração e dizer que isso aí é uma promessa para que a igreja passe pela grande tribulação. O contexto é totalmente desconexo como eles utilizam, ok? Então, aí você pode observar. Eu quero ler apenas a última passagem, onde eles utilizam, né, ali para mostrar que a igreja ela passará por essa tribulação, que se encontra em Romanos, capítulo 12,
e o versículo 12. Eu quero ler apenas essa última passagem, agora a gente vai depois trabalhar a argumentação contra essa posição, ok? Olha o que diz Romanos 12, 12. Diz assim, ó: regozijai-vos na esperança. Esse texto está dentro aqui de um contexto onde Paulo faz recomendações para que a gente possa manter virtudes cristãs visível em meio à situação corriqueira que passamos e enfrentamos no dia a dia. Esse é o contexto a qual esse versículo aqui ele está inserido, ok? Romanos 12, 12. Eles utilizam, mas olha o que diz aqui esse contexto, vê só. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Como? Aqui é uma exortação que Paulo está pedindo, para que nos momentos de dificuldades a gente possa entender que ali Deus está trabalhando, Ele está lapidando uma virtude que deve florescer em nossa vida, que é um fruto do Espírito, que é o quê? Que é o fruto da paciência, da longanimidade, ok? Então, por aqui diz assim, ó: regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Ó, e na oração, perseverantes. Então, olha aí. E aqui a gente sabe que era um momento onde Paulo escrevia essa carta e a igreja estava sofrendo perseguição por judeus, pelo próprio governo romano. Então, Paulo disse, ó, isso aí é uma maneira onde Deus está trabalhando e aperfeiçoando cada vez mais o nosso caráter. Mas isso não quer dizer que isso aqui seja uma promessa relacionado a esse período que a Bíblia deixa muito distinto. Muitos escritores deixaram ela bem distinto, que chamam de grande tribulação. Então aqui não é uma promessa, mas sim uma exortação para que você possa tirar, amadurecer durante essas dificuldades cotidianas que enfrentamos no nosso dia a dia, ok? Então, qual é a nossa resposta em relação a essa promessa que eles utilizam, que para mim é uma promessa terrível? Em resposta a esse argumento, primeiro, é necessário aqui a gente notar, né, que as Escrituras elas estão repletas de promessas sobre Israel passar por um período de purificação que a Bíblia chama de grande tribulação, que são essas passagens que ora nós lemos em Mateus 24, em Lucas 21, mas nós lemos aqui o Lucas 23, que também está relacionado a isso, certo? E em Marcos capítulo 13, ok? Então isso aí são passagens onde são dirigidas para Israel, onde ela sofrerá esse momento que a Bíblia chama lá em Jeremias de angústia de Jacó, que também está bem ali mais explanado também no livro de Daniel, ok? Se você para ler e buscar entender dentro desse contexto, você vai ver que ali a igreja não tem como encaixar a igreja dentro dessas passagens. Outra coisa também que a gente deve aqui também levar em conta, contudo, como Israel, ela deve ser também distinguido da igreja, que a gente já explicou lá nos argumentos base, o argumento base da teoria pós, que eles não fazem uma diferenciação entre igreja e Israel no plano de Deus. E nós vemos aqui que essas passagens não tem como a gente encaixar aqui a igreja. E eles utilizam para colocar a igreja no lugar de Israel. E nós já aprendemos, a gente vai ver outras aulas lá na frente, quando a gente entrar em outro estudo sobre o dispensacionalismo, por exemplo, que Israel e igreja são duas entidades totalmente diferentes e distintas no plano de Deus, e que elas devem ser consideradas dessa maneira. E aí você vai ver que se você for fazer uma argumentação dentro dessa perspectiva, você vai conseguir encaixar melhor qualquer passagem que esteja relacionado ao período distinto de grande tribulação que os autores falaram, ok? Outra questão que também nós devemos levar em conta, que eu já venho falando no decorrer dessa videoaula, é que além disso, nós devemos notar que o termo tribulação é usado de maneiras diferentes nas Escrituras, ok? Agora, olha só como eles são incoerentes em relação à expressão tribulação. Eles não fazem diferença. A palavra tribulação para eles tanto faz, é uma coisa só. Agora, ó, vê como isso é complicado. Por exemplo, eles fazem diferença na expressão alma, né?
a palavra psique, ou a palavra psiche, como você queira chamar, quando é encontrado. Por exemplo, a palavra alma, ela tem vários empregos nas escrituras. E eles utilizam esse argumento para fazer vários empregos na palavra alma. Agora, quando vem para a palavra tribulação, eles não utilizam essa regra hermenêutica. Isso é faltar com a verdade e desrespeitar toda a regra hermenêutica, ok? Então, por que não fazer com a palavra tribulação? Fazer só com a palavra alma. Por exemplo, a palavra mundo, a palavra cosmos, eles fazem a diferenciação, ok? Mas a palavra tribulação eles não fazem. Por quê? Isso é faltar com a verdade. Então, e se você observar esses textos que nós lemos, os que fazem referência a Israel, os que fazem referência à igreja, você pode observar que tem um emprego totalmente distinto. E muitas vezes você tem que entender que a palavra tribulação, ela muitas vezes ela pode ser empregada de forma genérica, vamos assim dizer. E ela tem também o seu termo técnico e tem a sua aplicação escatológica. Então você tem que fazer essa diferenciação quando a palavra ela é utilizada. Por exemplo, a palavra tribulação ela pode ser empregada quando estiver se referindo, por exemplo, a qualquer período de sofrimento ou provação pela qual alguém está passando. Vamos ver um emprego dela de maneira aqui não técnico e não escatológico. Por exemplo, Mateus 13, 21. Olha o que diz Mateus, é a passagem lá da parábola do semeador. Mateus capítulo 13 e o verso 21. Olha que emprego. Vamos ver se a gente consegue aqui colocar aqui um emprego escatológico nela, ou um termo técnico aqui na palavra tribulação. Olha só, Mateus 13, 21 diz assim, ó. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia. Olha aqui o emprego que a colocação da Almeida atualizada colocou. Angústia. Ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui não está relacionado a um termo futuro escatológico, mas sim a um momento que qualquer pessoa que se confessa cristão em Cristo, ele por não ter muita, por não se aprofundar muito ali, quando vem qualquer vendaval, qualquer tempestade, e isso aí vai produzir angústia, ele logo sai e não quer mais ter compromisso com a palavra. Quando ele sofre qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de calúnia, mas como ele ainda não se firmou no evangelho, ele não buscou raízes, se aprofundar na palavra, ele não aguenta essa pressão e logo ele se escandaliza. Então ele sai do evangelho. Então aqui não é emprego escatológico. A palavra aqui, angústia, lá no original, que aqui a Almeida atualizada, olha aqui o símbolo da atualizada, que é esse círculozinho aí, ele traduziu aqui com um termo genérico, um termo casual, que em qualquer situação, qualquer um vai se encontrar como angústia. Ok? Aí tem João 16:33, que nós já lemos a passagem, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? E por aí a gente já viu ali o contexto que não tem nada a ver com o emprego escatológico. Outra questão que a gente pode aqui também observar para corroborar e combater essa argumentação de promessa de tribulação, por exemplo, aqui, ó, quando ela é usada de forma escatológica, por exemplo, aqui, ó, no sentido técnico ou escatológico, em referência a todo o período, que é esse período que eu já vim aqui dizendo desde o início, que é um período distinto desse que nós estamos vivendo, aí sim ela é usada como um termo técnico que tem lá, por exemplo, como Mateus 24, certo? Mateus 24, verso 29. Olha o que diz Mateus 24, 29. Ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então você pode ver que a palavra tribulação aqui é tilipsis. Ela está dentro aqui de um contexto específico na história da humanidade. Então aqui sim está se referindo a um período distinto, não a como as questões momentâneas que nós estamos sujeitos a passar por elas, ok? Aí sim ela é colocada de forma técnica, de forma escatológica, né? Ela é usada. Então, por exemplo, quando ela é usada a igreja, ela não usa esse termo técnico, ok?
Então você tem que, o contexto ao qual você está ali lendo, ele vai definir se ele se refere a um período distinto ou a um período corriqueiro a qualquer um de nós estamos fadados a passar. Ela aparece aqui, ó, como você pode observar aqui, que ela apareceu no contexto de João 16:33 aqui, ó, ela aparece em sentido não técnico, ou seja, na qual a igreja é vista como uma oposição duradoura ao Deus deste século, mas não ensina que a igreja passará rigorosamente pelo período conhecido como tribulação. Ok, irmãos? Como eu falei, a recomendação de hoje era ser um pouco pequena, porque não há necessidade da gente se estender ou alongar mais essa questão dessa promessa, que é uma promessa terrível, ok? Então, porque se a gente for levar em consideração essa palavra de maneira aplicável a qualquer passagem, então todos nós teremos que aceitar que já faz praticamente quase 2000 anos que a igreja está num período tribulacional. Vamos ter que, infelizmente, aceitar essa questão. Para a gente encerrar, eu vou ler o que o livro aqui diz, ó. Visto que os pós-tribulacionistas insistem em que a igreja, além de ter promessas de tribulação, está experimentando essa tribulação, ó, assim como a igreja, através dos tempos. Ou seja, assim como a igreja inicial, da era apostólica, ela sofreu martírios, como Estevão no primeiro, e teve várias perseguições, então assim como ela passou, nós também iremos passar. Isso não é uma justificativa para dizer, porque os irmãos passaram, nós iremos ficar sujeitos a ter que passar também. Não, isso não é uma justificativa viável, porque eles passaram, a gente é obrigado a gente passar também. Não, qual é a base para dizer que porque eles passaram, a gente é obrigado a passar também? E qual era a fé, irmãos? A gente tem que olhar para isso. O ponto-alvo é a fé. Irmãos, é lamentável dizer isso, mas a nossa fé não se compara com a fé dos primeiros cristãos. Eles sofreram e passaram por aquilo porque eles tinham uma fé muito mais firmadas do que eu e você temos hoje. Se eu e você sofrêssemos o que eles sofreram, é lamentável dizer isso, mas muitos de nós já teríamos largado a nossa fé em Cristo. Nós temos uma fé muito cambaleante nos dias de hoje. É lamentável dizer, porque eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira, mas isso é uma grande verdade. E Deus sabe da nossa capacidade, da nossa fragilidade, e que nós não somos nem de se comparar com esses primeiros cristãos da era da igreja primitiva, irmão, que foram lançados no Coliseu para serem estraçalhados por leões, por gladiadores, por espadas. Então não tem como a gente comparar a fé daqueles primeiros mártires como a nossa. E eu creio que isso é uma grande colocação que nós devemos colocar, pela qual Deus pode, e Ele, se quiser, Ele usa de misericórdia para nos poupar dessa tribulação devido à nossa fé muito frágil. Mas isso é um motivo para que eu e você possa cada vez mais fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus mediante as suas escrituras, ok? Então aqui eles utilizam esse argumento, certo? Então, mais na frente eu irei mostrar que mais em detalhe, assim, mais bem detalhada essa questão, né? Que caracteriza, que ela faz uma distinção dessa caracterização em que a igreja passou naqueles dos primórdios, como a que nós iremos passar e estamos passando, quer dizer, nos dia a dia, no nosso cotidiano, ok? E de acordo com as escrituras, ó, é descrito por palavras, por exemplo, a palavra tribulação, que é nesse período distinto, quando ela aparece, ela está ligada, por exemplo, como os seus adjetivos, como ira, julgamento, indignação, provação, problema e destruição. Então, nesse período distinto, a palavra ela tem esses termos técnicos, que é diferente do cotidiano, ok? Então, essa caracterização, irmão, dessa palavra, ela é essencial e eles precisam negar tudo isso
para poder seguir a posição que eles defendem, ok, irmãos? Então a gente vai ficar por aqui hoje mostrando que esse argumento de que a igreja ela tem promessas de passar por tribulações, pela tribulação desse período distinto, a gente viu muito bem por esses contextos que não tem como a gente aplicar essas passagens que são distintas, né, na igreja, e aplicar a Israel e aplicarmos ela para a igreja. Eu creio que Deus tem coisas melhores para aqueles que realmente amam a sua vinda e estão ansiosamente aguardando esse próximo advento, que é o arrebatamento da igreja. Ok? Então, essa situação a qual você se encontra agora, isso não justifica e não quer dizer que você está destinado a passar pela grande tribulação. Eu quero encerrar apenas lendo aqui um texto que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que no capítulo 4, onde Paulo fala aqui uma coisa muito interessante. Olha só. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18, nos diz assim a palavra. Por isso, não desanimamos, fique firme, ok? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele está falando aqui dessa carne do corpo visível, ele se corrompa, ele sofra sofrimentos, martírio. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Contudo, o nosso homem interior, a nova criatura, se renova de dia em dia. Porque, ó, a nossa leve e momentânea tribulação. Qual é o emprego da palavra tribulação aqui, meus irmãos? Aqui será que é um emprego técnico e escatológico? Claro que não. Paulo está falando dos sofrimentos ali visíveis que ele sofreu durante ali o seu ministério. Olha só. Produz para nós, ó, eterno peso de glória, de honra, certo? Ó, acima de toda comparação. Então Paulo chama aqueles sofrimentos, usou aqui um termo aqui genérico para a palavra tribulação. Esses sofrimentos que sofremos agora, na verdade, ele produz em nós cada dia mais alegria, gozo por estarmos sofrendo por amor a Cristo. É isso que Paulo quer ensinar nessa carta segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Olha como é que ele termina. Não atentando nós nas coisas que se veem, que é o que o pós busca ver, sinais, olha só. Mas, ó, nas que não se veem, porque, ó, as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que o Senhor abençoe você tremendamente, não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família, né? E eu quero que você guarde bem essa palavra. Tudo que eu falei aqui, né, como eu venho dizendo desde o início, não quero denigrir quem defende ou quem se identifica com essa posição. Mas dizer que esse argumento de promessa de tribulação, infelizmente, ele não faz jus ao conteúdo total das Escrituras, ok? Se você tem esse desejo de passar pela tribulação, então que Deus te abençoe. Eu quero que o Senhor me leve, me tire antes desse período agonizante, a qual nunca se viu e nunca se há de ver depois destas coisas, como Mateus relatou lá nas próprias palavras de Jesus. Amém, irmãos? Que você possa compartilhar essa pequena videoaula, que você depois possa rever ela, que ela vai ficar salva aí no YouTube, e você possa tirar conclusões mais calmas, ler com mais paciência, e assim você vê tudo aquilo que eu falei, ok? Que o Senhor possa abençoar você tremendamente, e você possa continuar orando por minha vida, por minha família, por o meu ministério, né? Ore também pela sua igreja, ore pelo seu líder, né? E que você possa ser confortado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém?